Princípios do Direito Penal. Meu nome é Leonardo Valério e hoje teremos uma aula de Direito Penal acerca de princípios, acerca dessa matéria. Inicialmente, saiba que essa aula será dividida em duas partes. E por que isso? Por causa que a gente tem vários princípios e ao decorrer da aula você irá entender, que a gente tem vários princípios. Então, para não ficar uma aula muito longa, foi dividida em duas partes. O link da segunda aula estará abaixo e também na nossa playlist aqui do canal do Repositório Jurídico. Então vamos para a nossa aula. Inicialmente, acerca dos princípios do direito penal, nós temos uma divisão e essa divisão é a divisão constitucional, a divisão dos princípios penais constitucionais e também os demais princípios infraconstitucionais. Os princípios constitucionais estão previstos na Constituição de 1988. Não está expressamente escrito, que é princípio, o nome dele, princípio da mínima intervenção, mas da lei, do mandamento legal se origina o princípio. A maioria desses princípios está previsto no artigo 5º, e se vocês quiserem uma aula exclusivamente desses princípios penais e processuais penais, escreva nos comentários do vídeo que a gente irá fazer essa aula para vocês com material. Há também outros no mesmo artigo de ordem processual, tanto penal quanto civil, ou seja, vai ter vários princípios, várias normas no artigo 5º. Dessas normas se originam princípios, desses princípios alguns são de ordem constitucional, de ordem processual civil, outros processuais penais e outros penais. Nossa aula vai tratar apenas dos princípios penais, não só constitucionais, mas dos demais princípios, vários princípios previstos na lei, e previstos principalmente por doutrinadores. Isso é interessante até alertá-los que sobre princípios, princípios está acima da norma legal. É interessante fazer essa conceituação básica de princípio. Princípio não necessariamente é uma lei. O princípio muitas vezes será utilizado para resolver conflito entre leis. E um princípio não exclui o outro, um complementa o outro. Às vezes um vai ser aplicado de maior forma e outro de menor forma, coisa que não acontece com a lei. Eu não posso simplesmente pegar duas leis, juntar as duas, isso o STF já entendeu, juntar as duas para criar uma terceira lei mais favorável, por exemplo. Ou aplico uma lei ou aplico uma outra lei. Isso não ocorre com princípio. Princípio eu posso, quando estiver em conflito, eu posso aplicar mais de um e menos de outro. Tem essa diferença de lei e princípio, norma jurídica em princípio. Inclusive vocês verão aqui que muitos princípios são norteadores para a criação de uma norma, por exemplo. Desta forma, quando a gente trata então essa divisão básica acerca de princípios constitucionais e infraconstitucionais, saiba que não é muito cobrada em prova essa divisão. Dificilmente cai uma questão que venha pedindo se é um princípio constitucional ou não. Para falar a verdade, acho que só vi uma ou duas vezes na vida uma questão acerca desse tipo e foi de banca bem pequena. Na maioria das vezes, eu vou te explicar agora o que você deve esperar para a sua prova, o que as bancas realmente cobram de princípios. Primeiramente, então, o que eles cobram é o conceito de princípio. Não propriamente o conceito de princípio, mas eles vão dar o nome do princípio e vão pedir a conceituação. Ou seja, as pegadinhas estão na troca de conceito. Conceituam um princípio e dizem que é outro. E aqui a gente tem um exemplo. Essa questão aqui veio este ano, em 2024, para o concurso de delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, a banca foi a FGV, e perceba a forma que eles cobram. E essa forma aqui, que a FGV fez, sem historinha, sem muita coisa, simplesmente deu o nome do princípio e pediu o conceito dele, pediu para ver qual era a alternativa correta, é o que a maioria das bancas fazem. Por exemplo, o princípio da intranscendência da pena, da intranscendência, pressupõe que o direito penal só pode incidir nas hipóteses em que há lesão ou risco de lesão ao bem jurídico. Essa alternativa está errada. Outro exemplo aqui, o princípio da fragmentariedade preconiza que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Perceba, a medida é só um título de exemplo para explicar como que as bancas cobram. No decorrer das aulas você vai entender o que significa cada um
desse princípio aqui. Não precisa se estressar com isso agora. Simplesmente para mostrar o que você deve esperar, como se preparar para concurso público. Concursos das áreas jurídicas, né, que exigem formação em direito, eles geralmente cobram jurisprudência. Por exemplo, lá no princípio da insignificância, que tem vários julgados, né, se incide ou não incide esse princípio, para concursos jurídicos, geralmente eles vão colocar um caso concreto, ou seja, uma historinha que realmente aconteceu, e vão pedir se ali cabe o princípio da insignificância, né, ou qualquer outro princípio referente àquela situação ali. Se o STJ, STF já se posicionou, se eles entendem que tem cabimento ou não. A título de exemplo, ou seja, se o teu concurso exige formação em direito, fique atento aos tribunais, que os tribunais falam acerca desse assunto. Fique atento aos princípios que têm nomes diferentes, porém são o mesmo princípio. Eu digo isso por quê? Porque princípio, existem vários princípios, infinitos princípios, essa que é a verdade. Cada doutrinador ele pode da cabeça dele criar um princípio, o que vai dar validade ou não é se os tribunais usam e se as pessoas, entre aspas, compram a ideia dele. Vocês verão aqui que a gente tem em média de 12 a 20 princípios que são mais cobrados. Eu elenquei aqui os 17 principais princípios, fora isso é difícil cair que vem algum outro princípio diferente, mas esses princípios, muitos deles, a depender do doutrinador, vai ter um nome diferente, a depender da forma que o tribunal trabalha, entende esse princípio, vai dar um nome diferente para ele. E um exemplo que a gente tem aqui é o princípio da responsabilidade pessoal, ou intranscendência da pena, ou princípio da pessoalidade. Esses três nomes dizem respeito ao mesmo princípio, então fique atento. Às vezes vem uma questão ali que você não conhece o nome do princípio, é porque talvez está com um nome diferente. Cada banca também escolhe um nome e trabalha ali. Por isso a importância de responder questões para você entender efetivamente como a banca trabalha. Desta forma, eu vou adentrar agora então a divisão didática de princípios. Eu poderia simplesmente elencar todos os princípios aqui, mas para ficar mais fácil para entender o horizonte, né, eu resolvi escolher essa divisão didática aqui para apresentá-los os princípios. Não cai em prova essa nomenclatura aqui que eu vou mostrar para vocês, é simplesmente para vocês estudarem e entenderem os princípios por grupos, ao que os melhores se aplicam. Essa divisão eu adotei como base pelo livro do Rogério Sanches Cunha, né, que ele também trabalhou ali entendeu assim essa conceituação quando o Luiz Flávio Gomes apresentou. Alguns princípios poderiam estar escritos em outros segmentos, mas não tem problema nenhum. Para resumir, não se preocupe com a nomenclatura desses grupos de princípio aqui, é só para ficar um pouco mais fácil para você visualizar. E basicamente a gente tem 4 grandes grupos de divisão de princípios. Então tem princípios que dizem respeito à missão fundamental do direito penal, princípios que dizem respeito ao fato do agente, né, quanto ao crime, o crime que aconteceu, princípios acerca do agente, do fato, quanto ao criminoso, e princípios relativos à aplicação da pena ou a pena em si, ou na hora que for formar uma pena, for criar uma pena. A nossa primeira aula então vai trabalhar os 2 primeiros grupos, missão fundamental do direito penal e os grupos de princípio do fato do agente, né, quanto ao crime, o que é o fato que aconteceu. A parte 2 da nossa aula será focada nos princípios ao grupo de agente do fato, quanto ao criminoso e a pena. Primeiramente então, quanto à missão fundamental do direito, a gente tem alguns princípios aqui dentro e esses princípios irão se ramificar. Por isso, estude com calma, entenda, primeiro grave o nome do princípio, depois, de maneira muito resumida, grave o que esse princípio significa, o que ele diz respeito, o que ele faz. E aí a gente trabalha com questões. Por isso que quando você for revisar esses princípios aqui, revise pelos grupos. Um dia revisa o grupo de missão fundamental, outro dia quanto ao fato do agente, outro agente do fato, e por aí vai, para você entender, porque alguns princípios são muito similares e aí você pode confundir um com o outro, e é isso que a banca quer, que você confunda um com o outro para você poder errar a questão. O primeiro princípio então que a gente vai trabalhar, ele não é tão cobrado em prova, mas já vi algumas questões, principalmente concursos jurídicos, né, que é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal deve proteger um bem jurídico. Não pode uma norma penal ficar desvinculada de um bem jurídico ou uma norma penal ser utilizada apenas para instrumento de obediência.
Ou seja, tem que estar vinculado a um bem jurídico. O bem jurídico é um ente material ou imaterial, entre aspas, uma coisa, um valor, é algo que tem relevância para a sociedade e está em sintonia com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Portanto, não pode o legislador chegar e criar uma nova lei, uma nova tipo penal, um novo crime, que não esteja vinculado ao bem jurídico, que não esteja em sintonia com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito. Ele não pode simplesmente punir uma conduta porque ele não gostou daquilo. Tem que sim proteger alguma coisa, e não simplesmente por mera instrumento de obediência. O próximo direito que iremos ver é o princípio da intervenção mínima. Esse princípio é utilizado como política criminal e ele serve para orientar e limitar o poder incriminador do Estado. Isso quer dizer o quê? Que o direito ele deve ser utilizado quando for estritamente necessário, quando as outras esferas do direito são falhas para proteger o bem. Ou seja, quando tiver que se criar uma lei, deve ser utilizado de forma estrita o direito penal. Tem que avaliar se realmente precisa essa lei ser tutelada, ou seja, ser orientada com base no direito penal. Tem que levar para a área criminal se os outros direitos, outros ramos de direitos já não conseguem cuidar desse bem que está sendo ali discutido. Existem várias formas de direito. Direito civil, direito empresarial, direito de família, direito administrativo, enfim, por aí vai. Quando esses outros direitos não derem conta de proteger o direito ali que está sendo discutido, aí sim que você deve levar para o direito penal. Aí sim deve o legislador, ou seja, deve o legislador ou o aplicador do direito, o juiz, efetivamente tratar isso com o direito penal, ou seja, desde a parte de criação de leis é avaliado. Precisa do direito penal aqui? Precisa, ok. Se não, deixe para que outra esfera de direito resolva. Por exemplo, uma quebra de contrato. Lá vai ter uma multa estipulada caso for quebrado o contrato, enfim, outras medidas. Mas não quer dizer que quebrar um contrato é um crime. Desta forma, o direito civil consegue muito bem lidar com uma situação dessa. Não precisa criar um crime de quebra de contrato para ser punida também com o direito penal. Desta forma, a gente tem então o caráter subsidiário do direito, ou seja, a última ratio, a última razão, a última fronteira. O direito penal só pode e só deve ser empregado quando todas as outras partes do direito já foram, não deram conta de tratar disso. Alguns dizem também que esse caráter subsidiário é o princípio da subsidiariedade, da última ratio. Alguns tratam como um princípio, outros não tratam como um princípio. Entenda então que mais importante saber que o direito é subsidiário, ou seja, é a última esfera que deve ser empregada. De outra forma, e também junto com a intervenção mínima, alguns dizem que decorre da intervenção mínima dos princípios, o da subsidiariedade e o da fragmentariedade, que está aqui, é muito parecido com a intervenção mínima. E aqui esse princípio diz que o direito penal somente se importa com uma pequena e mais importante fragmento de bens existentes nas sociedades, bens jurídicos, aquilo que o direito tem que proteger de maneira muito importante. Esses mais importantes vão para o direito penal e qualquer lesão a esse bem jurídico deve ser punido. Por isso o caráter fragmentário do direito. Esse pequeno fragmento. Aqui a gente tem vários direitos, vários bens jurídicos aqui, vários bens jurídicos. Apenas uma pequena porção deve ir para o direito penal, os estritamente necessários. De outra forma, o princípio da adequação social, esse idealizado por Hans Wetzel, só pode ser tipificado, ou seja, só pode ser tido como crime, um tipo penal, e criminalizado condutas que não sejam socialmente aceitas. Condutas socialmente aceitas não devem ser punidas com direito penal, mesmo que prevista em lei de direito penal. Um exemplo é o crime, entre aspas, de adultério. Esse crime, uma vez era crime, entendeu-se que não mais era crime adultério, dessa forma foi retirado do direito penal. Por quê? Por causa que a adequação social, a sociedade, a partir de um momento, entendeu que era uma conduta relativamente aceita. Desta forma, deixou de ser crime.
E a questão da pirataria. Muitas demandas foram levadas para o judiciário e lá discutida se aquela conduta de pirataria, principalmente quando começou CD pirata, DVD pirata, foi discutido no judiciário se não era uma adequação social, porque em qualquer esquina tinha DVD pirata, CD pirata para venda, e assim foi entendido que não é um caso de adequação social. Apesar de ser muito comum, pirataria continua sendo crime, ainda mais agora na internet, que materiais podem ser distribuídos, baixados, enfim, e replicados de várias vezes. Continua sendo crime pirataria. Por fim, o último princípio que a gente tem da missão fundamental do direito é um princípio bem importante para o direito, que é o princípio da insignificância, muito cobrado e com muita decisão jurisprudencial. Se aplica ou não aplica esse direito. O princípio da insignificância atua dentro do fato típico, lá do conceito de crime. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar na descrição do vídeo o crime que a gente fez acerca da teoria do crime, que vai tratar exatamente disso aqui, do conceito de crime e das partes do crime, do fato típico, ilícito e culpável. Pois bem, o princípio da insignificância vai atuar lá dentro, mais especificamente na tipicidade material, que no caso conduz à tipicidade material do crime, se aplicado esse princípio. Brevemente falando, a tipicidade material diz respeito à relevância do crime. Tem a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é basicamente está prevista em lei aquela conduta, tal coisa é crime, isso está escrito em lei. Entretanto, deve também ter a tipicidade material, se efetivamente essa tipicidade lesou o bem jurídico protegido. Para tanto que seja aplicado o princípio da insignificância, existem alguns requisitos e isso o STF trouxe para a gente. São 4 requisitos para você analisar a insignificância da conduta. A gente resume, o mnemônico é a MARI, sempre lembre da MARI quando se tratar de princípio da insignificância. MARI significa mínima ofensividade da conduta, ausência ou nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No que tange ainda ao princípio da insignificância, a gente tem chamado também a bagatela. Quando, e aqui já vem o nome de doutrina, quando a gente trata princípio da bagatela ou bagatela própria, a gente está falando do princípio da insignificância em si. Princípio da bagatela própria, algo bagatelar, como muitos dizem, O fato já nasce irrelevante para o direito penal, não tem que se discutir se tem relevância ou não. Portanto, uma pessoa que furta, por exemplo, uma barra de chocolate no mercado, às vezes o direito vai olhar, o juiz vai olhar para aquilo e vai falar que não teve relevância. Agora, se a pessoa chega e rouba, se a pessoa chega com uma faca e rouba essa mesma barra de chocolate, aí já tem uma certa relevância porque não está ofendendo apenas o bem jurídico, o patrimônio ali, está ofendendo a integridade física da pessoa. Apesar de crime de roubo estar lá dentro dos crimes contra o patrimônio, teve uma ofensa maior. Não tem como dizer que foi algo relevante e também não tem como dizer que teve ausência de periculosidade social. Diferentemente, se acontecer, por exemplo, alguém representando o Estado, e aconteceu assim de fato, Um policial militar uma vez, em determinado local, estava fardado, estava de serviço e furtou uma barra de chocolate. Essa situação foi levada até o STF para discutir se teve princípio da insignificância ou não, porque o valor em si era muito baixo, a barra de chocolate. Entretanto, o STF entendeu que não dá para se aplicar o princípio da insignificância por causa que, apesar do valor baixo, a pessoa estava ali representando o Estado. É uma figura que passa segurança, é uma pessoa que tem que ser deve ter certa confiança que não vai fazer nada. E essa pessoa vai lá e faz isso, representando o Estado. Então não tem como aplicar o princípio da bagatela própria, o princípio da insignificância, por causa que não tem o reduzido grau de reprovabilidade desse comportamento. Entendem como é que funciona? E quando a gente trata de bagatela imprópria, é diferente da bagatela própria. A imprópria, o fato é relevante para o direito penal, mas a pena não é necessária. Ou seja, eu olho para a pena e não tanto para o fato que aconteceu. Nesse caso, não será aplicada a pena. O juiz entende que a pena, dada a circunstância que aconteceu ali, é desnecessária para o agente.
Por exemplo, furto em que o agente é réu primário e mostrou arrependimento posterior e devolveu esse bem. Neste caso, o juiz absolve o autor da pena. É diferente da bagatela própria, né? Ou seja, do princípio da insignificância, e não se avalia os requisitos do princípio da insignificância na bagatela imprópria, por causa que eu olho para a função da pena. Efetivamente, ele não vai ser necessário aplicar a pena porque já cumpriu seu papel, a ação que ele fez depois disso. Basicamente é isso. E dessa forma a gente então encerrou primeiro aqui bloco de missão fundamental do direito, indo para o segundo agora, que é referente ao fato do agente. A gente vai olhar então ao crime que aconteceu, né, e não mais essa parte de conceitual do direito penal. O primeiro princípio que a gente tem referente ao fato do agente é o princípio da exteriorização ou materialização do fato. O que quer dizer isso? O Estado deve incriminar apenas condutas humanas voluntárias, apenas fatos, e aqui diz respeito ao direito penal do fato. Não pode incriminar pensamentos, desejos e estilo de vida, direito penal do autor aqui chamado. Entretanto, algumas circunstâncias relativas ao autor podem ser levadas em consideração a fim de computar a pena, que é a exceção, a aumentar ou diminuir, mas geralmente aumentar a pena. Não pode ser utilizado, via de regra, para criar um crime, o estilo de vida. E esses princípios, né, eles são muito similares, que a gente já viu com a missão fundamental do direito, algo parecido com isso, mas aqui é diferente. O princípio da exteriorização, a pessoa tem que agir, via de regra, né, para executar. E lá a gente trabalha o intercrimes, então, que é a cogitação, preparação, execução e consumação. Não tem a pessoa simplesmente pensar algo na cabeça dela e querer criar um crime por causa disso. Já o princípio da legalidade tem previsão constitucional e previsão no Código Penal, lá no artigo 1º, e a mesma redação que tem aqui na Constituição Federal, que não há crime sem lei anterior que o defina e nem a pena sem prévia cominação legal. Esse princípio é uma limitação ao poder estatal, ou seja, ao poder do Estado em criar crimes, né, e também definir crimes, proíbe a retroatividade de lei penal, e aqui ocorre, então, do princípio da legalidade a gente abre para outros dois princípios, isso é comum de acontecer, que é o princípio da anterioridade da lei penal, que não pode, né, não posso punir um fato que à época não era crime, portanto, aconteceu um fato, uma ação. O que é um fato? Um acontecimento ali, um ato que aconteceu. Não pode, depois de um mês, o rei, isso acontecia muito na época do rei, né, mas agora o Estado atualmente não pode olhar para esse fato e falar, isso aqui que você fez foi crime. Entretanto, nessa época não tinha lei, não tinha nada escrito, era só uma conduta normal que não estava no Código Penal, ou em qualquer outra lei incriminadora, enfim. Dessa forma, eu não posso chegar, olhar para cá e falar, isso foi crime, você será punido. Basicamente é isso que o princípio da anterioridade fala. Então, a partir desse momento, que agora tem lei, a pessoa fizer esse mesmo fato, aí sim vai ser punida. Até então, não tem como punir. Proíbe dessa forma, né, a criação de crimes e penas através de costumes também. Portanto, não pode um costume, por mais errado que seja, ser definido como crime. É necessário que tenha uma lei válida dizendo que aquilo é crime. Proíbe o emprego de analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. E proíbe a incriminação vagas e indeterminadas. Tem que, então, dessa forma, está escrito uma conduta mais completa possível, né? Além disso, do princípio da legalidade que gera o princípio da anterioridade, a gente tem também o princípio da reserva legal. Não é qualquer lei, ato, documento legal que pode criar crime, apenas lei ordinária, em regra, ou lei complementar. Então não pode o presidente fazer um decreto, não pode o presidente lá fazer uma medida provisória e criar um crime, agravar uma pena. Tem que ser lei ordinária ou lei complementar. Acerca do princípio da legalidade ainda decorre a norma penal em branco. Eu não vou entrar em detalhe porque é um outro assunto que está ligado ao princípio da legalidade, mas não trabalha tanto essa base principiológica. Então, se quiserem uma aula só de princípio da legalidade que explique com calma sobre norma penal em branco, escreva nos comentários que a gente fará também.
Por fim, o último princípio que a gente tem aqui referente ao fato do agente quanto ao crime que aconteceu é o princípio da ofensividade ou da lesividade. O fato praticado deve gerar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Há doutrinadores que questionam a constitucionalidade de crimes de perigo abstrato em razão desse princípio. Para resumir, um crime de perigo abstrato é um crime que ele não chega a causar um resultado naturalístico, ele não chega a ofender a integridade física, é colocar em perigo. Você não efetivamente causou o dano em si, você simplesmente colocou em perigo o bem jurídico ali. E dessa forma, alguns entendem que esse fato ele está ofendendo o princípio da ofensividade ou da lesividade. O STJ e o STF entendem que esses crimes não ofendem a constitucionalidade, portanto, não há o que discutir. O princípio da ofensividade / lesividade proíbe a incriminação de atitude interna, portanto, eu não posso punir a pessoa pelos pensamentos. É parecido com outro princípio que a gente já viu também, da esterilização do fato, entretanto, aqui é só uma breve explicação. É grave com o princípio da ofensividade. O fato praticado deve então gerar lesão ao bem jurídico, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, e dessa forma também proíbe a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio agente. Dessa forma não tem como a gente punir o suicídio, a pessoa que se suicidou ou enfim tentou este fato, por causa que o princípio em questão veda isso. Desta forma então, foi a nossa aula aqui de direito penal, acerca dos princípios do direito penal. A parte 1, a parte 2 a gente vai tratar agora na próxima aula acerca do agente do fato e da pena. Esse material que eu utilizei para vocês está disponível para baixar aqui no primeiro link da descrição, então baixe esse material para você estudar e montar seus resumos. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Repositório Jurídico. Até o próximo vídeo.